Bom, meus irmãos, puxa vida, irmãos, estou me sentindo uma estrela brilhando aqui e dizer para vocês que eu fiz tudo para me disfarçar hoje à noite, não teve jeito. Eu usei barba, né, porque ali eu estou só de cavanhaque. Pedi para o irmão lá colocar o retrato do Jair em vez do meu. Aí esse rapaz me trouxe aqui de qualquer maneira, né? Não teve jeito, não teve como escapar. Eu, inclusive, quando eu soube a respeito do tema, eu pensei em trazer o Pablo para cantar aqui Sofrência. Eu fiquei entusiasmado. Já pensou a gente cantar lá sobre sofrência, hein? Seria um negócio maravilhoso, né? Irmãos, prazer estar aqui mais uma vez. Foi a última vez que eu estive, a igreja era para lá, não é? Era ali, não é isso? Faz tempo então, né? Faz um tempinho. Eu estou acompanhado aqui de dois irmãos amados e queridos. O Douglas, o presbítero lá na igreja, pedi que ele se coloque de pé, por favor. Os irmãos também podem recebê-lo. E um grande amigo também, irmão Afrânio. Por favor, fique de pé. Afrânio, de pé. Só subir na cadeira. Amém. Graças a Deus por isso. Nós estamos honrados e felizes por estarmos aqui, pelo convite do Paulo. Dá os parabéns pela bonita igreja muito bonita. Adorei esse negócio aqui, muito legal. Vocês já tiraram uma foto aí para a gente levar lá para a igreja? Então tirem, porque vai ser, quem sabe, né? Nós temos um painel desse aqui lá na igreja. Vamos correr, né? Nós temos a nossa reflexão. Tenho certeza que vocês foram abençoados pelos pastores, vão ser abençoados. Eu espero que eu possa também ser um instrumento de Deus hoje à noite para abençoar a sua vida. Nós vamos falar sobre sofrimento. E sofrimento é uma coisa que, como o próprio tema fala, é inevitável. É um dos elementos da nossa existência. Tem mais, é um elemento vital para a nossa existência. Nós precisamos do sofrimento. Mas o sofrimento é uma das coisas que o homem mais questiona, que nós mais temos dificuldades para compreender e para assumir. Sofrimento é algo também difícil da gente conceituar, da gente entender. O que é sofrimento? Às vezes a gente confunde sofrimento com dor. Normalmente a dor traz sofrimento, mas nem todo sofrimento é oriundo da dor. Acontece por causa de uma dor física, por exemplo. O sofrimento, ele se tenta compreender o sofrimento pela ciência. Por que é que nós sentimos dores e sofrimento físico? Pela ciência, pela filosofia, pela religião. Eu vou me ater aqui como pano de fundo, como pano de introdução para o que a gente quer pensar e compartilhar com vocês um pouquinho. Primeiro, sobre o ponto de vista filosófico da dor. Sócrates dizia que sofrer além do sofrimento é agravar ainda mais o sofrimento, a situação. E a gente sofre além do que a gente precisa sofrer. Nós aumentamos, nós damos ao sofrimento uma dinâmica ainda maior do que o sofrimento realmente tem. E é isso que Sócrates fala. Epíteto, que viveu 3 séculos antes de Jesus, ele dizia que a vida é uma mistura de experiências boas e ruins. Portanto, a vida é feita de alegrias e de tristezas. E já que a gente não pode eliminar as experiências ruins, o sofrimento da vida da gente, é melhor então a gente encher essa vida de sofrimentos com prazer, com alegrias, para que no final da existência a gente tenha um saldo
positivo. Vamos pegar essa vida que é cheia de sofrimento e vamos procurar alegria onde a gente puder achar. E a gente põe tudo num banco chamado vida, e no final da nossa existência nós vamos ter um saldo positivo. Já que a vida é ruim, obtenha todo o bem que você puder, toda a alegria, todo o prazer que você puder dessa vida. Os estoicos, eles resumiam essa vida, ou a vida neste mundo, com uma fórmula muito simples, mas também muito cruel no seu cumprimento. Eles diziam o seguinte: suporta e renuncia. Simplesmente suporte todo o sofrimento que vier sobre você. Aguente todo o sofrimento que vier sobre você. Porque da mesma forma que os estoicos, os cínicos, o sofrimento era uma espécie de ferramenta, de exercício para a libertação, para uma busca elevada do espírito do homem, do espírito humano. Schopenhauer dizia que a maneira provável, mais possível, se é que pode existir isso, de escaparmos do sofrimento era através da arte. De olhar a beleza, contemplar o belo artístico. Por isso ele ensinava que a arte trazia alívio para as nossas dores e para os nossos sofrimentos. Kierkegaard, cristão, filósofo, recomendava a fé como alívio para a superação do sofrimento. Só existe uma maneira de você passar pelo sofrimento, vencer o sofrimento, lidar com o sofrimento, é através da fé. Porque a fé é o antídoto para todo o desespero, é o antídoto para toda a angústia que perpassa o eu humano, o ser humano, o eu do homem. A fé é o último salto existencial do indivíduo para levá-lo a Deus, que pode livrá-lo de todo sentimento. Então, esse é um tema comum à filosofia e também às religiões. Algumas religiões veem o sofrimento como um mistério, que jamais a gente vai ser capaz de compreender, que a gente jamais vai conseguir entender por que que Deus permite que a gente sofra, que a gente passe por sofrimento. Outras religiões afirmam que o sofrimento é uma espécie de castigo. É um castigo que Deus nos impõe. E é uma condição inescapável da existência humana. E elas têm, as religiões, todas elas, têm os modos mais diversos, as ideias mais diversas para lidar com o sofrimento ou com o escapar deles. Agora, você já imaginou, já passou pelo seu coração, pela sua mente, você chegou alguma vez a pensar no que seria da sua vida sem a dor? Sem dor nenhuma. Sem nunca sentir dor. Sem nunca sofrer a presença da dor. Um dos livros mais impressionantes que eu li chama-se A Dádiva da Dor. Ele foi escrito por Philip Yancey e Paul Brent. Paul Brent é um médico que viveu no meio dos leprosos. Ele, nessa experiência, lá no primeiro capítulo do livro, ele fala do pesadelo, da ausência da dor, da ausência do sofrimento. Como médico, na experiência com esses leprosos, ele percebia que o maior desejo dos leprosos era sentir dor. Nós reclamamos tanto da dor, nós pedimos tanto para que a vida, para que Deus, para que a ciência, para que a filosofia nos ensine, nos mostre como compreender a dor, porque nós queremos nos livrar dela. E tem gente nessa vida que deseja a dor, porque a dor não existe para eles. Ele disse o seguinte no relato: pela primeira vez, diz o Dr. Brent, compreendi como as vítimas da lepra podiam olhar com inveja aqueles de nós que sentem dor.
Estou certo de que a atitude de cultivarmos antecipadamente pode muito bem determinar como o sofrimento irá nos afetar quando realmente vier a dor. E aí ele termina o texto dizendo o seguinte: se eu tivesse a capacidade, a oportunidade, a condição, se eu pudesse dar um presente que realmente fizesse efeito, que realmente tivesse importância para aquelas pessoas no hospital que estavam com lepras, se eu pudesse escolher um presente para os meus pacientes, eu lhes daria a dádiva da dor, a dádiva do sofrimento. Olha que contraste, olha que coisas antagônicas, paradoxais. Nós normais, fisicamente quase perfeitos, nós queremos a ausência da dor, e tem gente doente que precisa da dor para sentir-se vivo, precisa do sofrimento para sentir-se vivo. Nossa experiência humana, a minha e a sua, é cheia de dores, de lutas, de dificuldades, de decepções. Nós constantemente enfrentamos frustração, doenças, mágoas, tristezas. Para a maioria de nós, a vida não é o que nós sonhamos. A vida que a gente está vivendo não é aquilo que a gente queria, que a gente desejava. E aí sabe o que acontece? Nós estamos gastando muita energia, muita fonte material, tentando mudar as circunstâncias para a gente tentar nos ajustarmos ao mito da boa vida. E o mito da boa vida é o mito da vida sem dor, sem sofrimento, para que a gente deixe a vida, faça a existência do jeito que a gente gostaria que ela fosse, sem dores, sem sofrimento. Estava ouvindo esses dias, assistindo esses dias, dois filósofos brasileiros conversando. Um deles é o Cottrale, Mário Cottrale. Ele dizia o seguinte: uma das maiores fontes de sofrimento nos nossos dias é uma ferramenta chamada Facebook. Porque lá no Facebook todo mundo tem a vida que nós gostaríamos de ter, porque só a gente não tem. Lá no Facebook a vida é linda, é maravilhosa, todo mundo tira selfie, todo mundo sorri, está todo mundo bem vestido, todo mundo em bons restaurantes, comendo da melhor comida, todo mundo viaja para todo lugar. Por que só eu não viajo? Aí você se deprime, você sofre. E a gente não quer esse sofrimento, nós queremos a vida virtual, nós queremos a vida do Facebook. E tem mais. Esse é um congresso cristão de reflexão a respeito da espiritualidade. E tem um sofrimento que nós nos preocupamos menos ainda, que nós queremos ter menos ainda. É o sofrimento a respeito da vida espiritual. Porque o sofrimento na vida espiritual pode ser uma fonte inesgotável de dores para nós. Eu diria que existe uma espécie de mistério espiritual no sofrimento, em todos os níveis, com os quais nós temos que lidar, e que existe um grande paradoxo. Quando eu subo no púlpito da igreja para pregar, eu estou pregando a respeito do maior paradoxo que existe, que é o paradoxo espiritual. Porque a gente diz que Deus é amoroso, que Deus é amor, que Deus está conosco, mas a realidade da nossa vida é que muitas vezes nós não sentimos esse amor de Deus, nós não sentimos essa presença de Deus. Na maioria das vezes nós nos sentimos sozinhos, nós sofremos, porque esse é o grande paradoxo da vida espiritual. Nós temos que crer em algo que nós não estamos vendo, e crer em algo que nós não vemos causa sofrimento. A Bíblia diz que Jesus está conosco, seja qual for a situação. Se Ele está comigo, por que eu estou sofrendo? É difícil, a luta é acreditar que isso é verdade. Que apesar do meu sofrimento, Deus me ama. Que apesar do meu sofrimento, Ele é amoroso.
cumprido a sua promessa de nunca nos deixar. Pedro diz assim na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados, que vocês estejam passando por sofrimentos, com várias tentações. O que é que a gente descobre na nossa realidade como cristãos? Que o poder de Deus e a realidade do sofrimento caminham de mãos dadas, caminham juntos. A presença de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus anda na nossa existência de mãos dadas. Como é que nós podemos responder às condições da vida, às situações difíceis, de sofrimento? Como é que a gente responde quando nós encontramos perigos, quando nós somos atingidos pela casualidade? Hoje de manhã fui visitar o irmão, a igreja está fazendo um acampamento lá no Icaraí, e quando a gente chegou em casa ontem, era mais ou menos 10, 10 e meia da noite, ligaram para a gente um irmão da igreja, ele é uma pessoa que tem pouco tempo de fé, ele e a esposa, estavam indo visitar um outro casal, e no meio do caminho houve um tiroteio entre gangues, e uma bala perdida o atingiu. Pegou na parte de trás do carro, no para-choque, atravessou o banco de trás, o banco do motorista, e o atingiu nas costas. Ele foi para o hospital, saiu hoje do hospital, graças a Deus, só uma vértebra, só uma que foi atingida, machucada, e o médico disse assim: você agora não pode dizer que essa bala está perdida, essa bala agora é sua, ela tem dono, porque está lá, ela desceu, ela se movimentou, e ela agora está na nádega dele. E aí um irmão que o acompanhou ao hospital disse assim: rapaz, vou usar a expressão dele, cara, é isso, tua família, todo mundo tem bala no corpo, teu pai tem uma bala na coxa, teu irmão tem uma bala na perna, e agora tu tem uma bala na bunda, rapaz. Que família é essa? Mas eu estava lá visitando. Nós estamos sujeitos a esses perigos, a essas circunstâncias. Como é que a gente reage quando a gente vê pessoas magoadas com a vida, pessoas magoadas com Deus? Como é que a gente reage diante de tudo isso? O que é que a palavra de Deus tem para dizer a respeito de tudo isso? Aí eu queria ler com você no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 12. Para a gente pensar um pouquinho a respeito do sofrimento inevitável e da espiritualidade saudável. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo número 12. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produziu ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo.
porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago escreveu essa carta aos cristãos que viviam no primeiro século, que estavam sendo perseguidos, que estavam sofrendo por causa da sua fé. Mas esse não era só um tempo de perseguição por causa da fé, era um tempo também de extrema pobreza e de muitas enfermidades. E ele escreve essa carta porque ele deseja que essas pessoas sejam capazes de entender seus problemas não do ponto de vista filosófico ou humano, mas acima de tudo do ponto de vista de Deus, do ponto de vista espiritual. Ele escreve para encorajá-los diante dos sofrimentos, das lutas que eles estão passando, e escreve também a nós. Essa carta também é endereçada a nós. Foi escrita para nós que estamos aqui nesse congresso, porque Deus deseja nos fortalecer diante das nossas adversidades. Deus deseja nos fortalecer para que a gente consiga vivendo com fé e integridade, colocando a nossa fé nele, pois a nossa fé nele é essencial. Quando é que a nossa espiritualidade é saudável diante do sofrimento inevitável? Esse texto aqui nos dá 4 orientações que eu queria partilhar com vocês. Primeiro, é quando nós não permitimos que o sofrimento nos desencoraje, tire o nosso vigor, a nossa vontade de fazer, a nossa ousadia. Está aqui nos versículos de 1 a 4 desse texto. Não permita que o que você está vivendo, seja em que dimensão for, por mais que doa, por mais que traga um sentimento de vontade de desistir, persevere. Porque é muito fácil ficarmos desencorajados quando algo inesperado nos acontece. E ao contrário do irmão Gleides, que dentro da UTI estava fazendo a maior palhaçada com o irmão Oliveira, fazendo não só os médicos e os pacientes rirem, ele com uma bala nas costas, não é? A maioria de nós se sente um desgraçado, um desprezível ser. E nós nos perguntamos por quê? Por que comigo? Por que Deus permitiu que acontecesse? E por que agora? As coisas estavam dando certo, por que está acontecendo comigo? É aqui que Tiago diz que a gente precisa adquirir, a gente precisa construir no nosso coração um senso de responsabilidade conosco, de não abandonarmos, de não nos desencorajarmos, porque é preciso saber o que acontece nas circunstâncias em que nós sofremos. É preciso a gente internalizar essa realidade espiritual da fé, para a gente responder ao sofrimento sem nos desencorajarmos. Não falo da teologia do sofrimento que muita gente defende. Falo que é preciso a gente ter a perspectiva certa, a perspectiva de Deus, que a gente só tem quando a gente vive em intimidade com Ele. Sofrimento só é compreensível quando a gente entende o sofrimento a partir da perspectiva de Deus, porque é essa perspectiva de Deus que mostra que o sofrimento, ele vai além do que a gente está vivendo no presente. A gente só se preocupa com o presente, com a dor agora, com a angústia de agora. Mas Deus olha para a gente e vê além do nosso sofrimento.
Deus vem além da nossa necessidade de desistir, de se sentir desencorajado. O sofrimento, como diz o tema, é inevitável. Faz parte do currículo da vida de todo mundo. A gente sofre porque falta ética. A gente sofre porque falta moral. A gente sofre porque a gente está enfermo, nós estamos enfermos. A gente sofre porque o casamento que a gente está vivendo é problemático. Porque a gente perdeu o emprego. Porque estamos cheios de incerteza. Porque alguém querido morreu de repente. Porque a gente resolveu amar quem não ama a gente. Resolveu gostar de quem não gosta da gente. Nós sofremos porque somos rejeitados. Nós sofremos porque temos inimigos gratuitos. Nós sofremos porque nos deprimimos. Nós sofremos porque a nossa autoestima é baixa. As fontes do sofrimento são inumeráveis. Mas seja qual for o sofrimento, é preciso a gente entender que na perspectiva de Deus, Ele quer que a gente cresça na fé, na maturidade, e que a gente seja aperfeiçoado. Essa é a vontade. A fé não é a fé da varinha mágica. As pessoas confundem a fé do milagre. Que a gente diz, Shazam, e está tudo resolvido. Pim, 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 pim. A dor foi embora. Não é? A gente pensa que é isso, que a gente vai fazer uma oração, e a gente faz oração, e a gente diz assim, eu orei com tanta fé, e depois da oração a gente continua com o mesmo sofrimento. A fé a que Tiago se refere aqui é a fé da caminhada, é a fé da comunhão, é a fé da jornada, é a fé que não desiste, é a fé que persevera, é a fé que continua, apesar do sofrimento, apesar da angústia, apesar da dor. É a fé que melhora, que desenvolve o nosso caráter e nos transforma em pessoas melhores. Essa é a fé de Deus. Então não permita que a fé tire de você a coragem de melhorar, de desenvolver o seu caráter e de se tornar uma pessoa melhor. E se a fé produzir na sua vida um milagre, seja mais grato ainda a Deus, porque eu creio nisso. Eu creio que existe sim essa fé que nos cura, que nos livra, que nos liberta. Hoje mesmo, a gente sempre recebe a gente falar isso, meu irmão, isso foi um livramento de Deus. Isso foi o cuidado de Deus. Em 93, eu era pastor do outro ministério lá no Carlito. Quando terminou o culto, uma senhora, uma jovem, me procurou com um filho, nos braços de um garoto de 3 para 4 anos. E ela disse assim, pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu filho, porque ele vai fazer uma cirurgia amanhã. Está aqui a radiografia. Ele engoliu uma moeda, uma moedazinha, não sei se era real, na época não era real, era o quê? 93 era o quê? Cruzado novo? Já era real. 93 já era real? Eu sei que tem um monte de gente velha aqui na igreja que está se escondendo aí, dizendo que não sabe o que é cruzado nem real, mas eu entendo, vocês sabem, né? Morreu uma moeda. Estava lá, garoto. E aí, você sabe aquela oração de pastor, oração despretensiosa do pastor final de culto, né? Como nós somos culpados por isso, né? Às vezes, a gente ora, tá certo, vou orar pelo seu filho. Senhor, abençoa, cura essa criança. E aí eu orei, Senhor, ora pelos médicos. Mas Deus não queria médico para a gente, Deus queria realizar um milagre naquela. E aí a mulher foi para casa. Uma semana depois ela volta na igreja, no domingo seguinte. E assim que eu entro na igreja, quem está na porta segurando a criança? A irmã. Eu disse, oi irmã, tudo bom? Como é que vai? Cadê a sua criança? Fez a cirurgia? Fiz nada, pastor. Ele não fez cirurgia nenhuma. Eu digo, como assim? Pastor, o senhor orou por ele aqui, e quando chegou aqui, 2 quarteirões, deu uma diarreia nessa criança. E esse menino botou as moedas, o menino tinha engolido 2 moedas.
poder chamado fé, que opera milagres, é capaz de identificar até o que a radiografia não consegue identificar e curar. E sabe qual foi a cura? Eu não sei, a oração foi uma espécie de laxante. E aquele garoto ficou curado. Nós fomos comprar o prédio que a gente está lá hoje. E eu me lembro o último dia, não sei se Paulo e Patrícia lembram aí dessa época. Nós estamos lá feito loucos. E era a última prestação, nós compramos, era a época do dólar, da época do Sarney, que o dólar não tinha preço. Era o preço que dava na cabeça das pessoas, né? O dólar era loucura. E a gente tinha que pagar em dólar, a prestação era em dólar. E tanto eu como o pastor daí estávamos loucos. Chegou no dia e no domingo eu fui para o culto. E eu orei, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso hoje que... E eu sou contra esse negócio, eu não consigo tirar a oferta. Eu não tiro oferta, não consigo. Eu não sei pedir oferta. Se alguma igreja precisar de um pastor para tirar a oferta, não me chame, vocês vão falir. Eu não sei tirar. Aí, terminou o culto. E aí o Aderaldo, os irmãos conhecem o Aderaldo, era o tesoureiro da igreja, ele foi contar, e eu fui para o gabinete, e ele começou a contar a oferta lá, os dízimos e a oferta, e ele falou, pastor, não dá não. Eu digo, não dá o quê? Ele disse, não dá para pagar nem a prestação, quanto mais para alguém passar a semana. Eu digo, conta de novo. E ele contou, e aí? Nada, pastor, nada. E eu disse, rapaz, isso não é possível, vamos lá. Orei, Senhor, conta de novo. Pastor, não tem jeito, não, está faltando 10 reais. Fica para a oração dele valendo ao contrário. E nisso, uma irmãzinha na porta, baixinha, batendo na porta, meu Deus do céu, mas agora essa irmã, meu Deus, já me achou aqui, irmão, estou tão ocupado. Não, só um minutinho, irmão, conta de novo, irmão. E aí, a irmã batendo na porta, pastor, é rapidinho. Eu digo, rapaz, só um minutinho aí, bota esse dinheiro dentro do cofre aí, tinha um cofre lá, lembra, pai, aquele cofre que tinha lá? Bota aí nesse cofre aí, ela abri a porta. Ô irmã, desculpe aí, irmão, eu estava aqui. Não, pastor, eu sei. Não, pastor, sabe que eu não quero tomar seu tempo, não. É que eu vendi uma casinha. Eu vendi uma casinha, pastor, e eu queria trazer o dízimo e dar uma oferta. E ele disse, ela está com cheque, no valor da prestação. Exatamente no valor da prestação. Sabe o que é isso? A fé que opera. E sabe por que eu conto esse testemunho? Eu conto esse testemunho porque isso desenvolve o meu caráter e desenvolve o seu caráter. Fé é uma relação amorosa e fiel com Deus. A segunda forma, a segunda maneira de a gente lidar com o sofrimento inevitável e uma espiritualidade saudável, irmãos, desculpem aí, é que eu estou usando esse aparelho pela segunda vez. Minha esposa é dentista, e a primeira vez que eu usei 4 anos. No terceiro ano ela falou assim, você tire esse negócio da sua boca, porque ele não resolveu. Eu digo, mas eu estou pagando ao dentista. Pare de pagar a esse sujeito, porque não vai resolver. Eu tirei. 2 anos depois, sem brincadeira, irmãos, eu conseguia colocar esse dedo aqui no meio desse dedo, separar. E o pior é que eles abriram assim. Eu estava igual um porco do mar, um javali. Minha mulher disse, meu filho, eu não consigo nem beijar você. Você com essas presas do lado de fora. Volta para o médico, volta para o dentista. Aí eu fui para o dentista, consegui um dentista amigo dela, lá na prefeitura, lá no Maracanã, na prefeitura, no consultório particular dele. E graças a Deus, nós estou no 2º ano, e pelo menos as presas ele já conseguiu colocar no lugar. Mas de vez em quando esse negócio engancha e eu não consigo falar. Fica preso aqui. Mas é quando nós não permitimos que o sofrimento traga confusão para a nossa vida. Está aqui no versículo de 5 a 8, você lê aí, eu quero correr com o tempo. Porque o sofrimento, ele pode ser terrivelmente desorientador. Fazer a gente perder o rumo, a noção da vida. Gerar um caos
na existência da gente. E é nessas horas que essa caminhada da fé com Jesus, que essa caminhada no relacionamento, que essa perseverança acalma a nossa alma, acalma o nosso coração. E aí, quando a gente estiver vivendo tempos de aperto, tempos de sofrimento, a atitude da gente deve ser abrir o coração e ser receptivos a Deus, nos submetermos a Ele, aos cuidados da sua mão. Porque isso é agir com sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Qual é a sabedoria que Deus quer nos dar? A sabedoria de confiarmos nele, de nos colocarmos à sua disposição. Quando a gente está vivendo em tempos de muita luta, é natural a gente ficar cheio de dúvidas, de questionamentos, de interrogações. E muitas pessoas usam esse texto como uma condenação, dizendo que as pessoas às vezes têm falta de fé. Falta de fé? Quem é de nós aqui que não tem fé, mesmo que não são cristãos? Sair de casa hoje de manhã com a esperança de voltar para casa e não ser atingido, isso é fé. Você sair da sua casa e vir hoje à noite para essa igreja, isso é uma atitude de fé. A fé está em todos os lugares da existência humana. Esse texto aqui não é uma condenação à dúvida, ao questionamento. É uma afirmação de que nenhum questionamento, que nenhuma dúvida que eu tenha pode me afastar de Deus e da sua sábia direção para a minha vida. Eu posso me questionar, eu posso ter uma série de dúvidas, eu posso questionar o amor de Deus, eu posso questionar por que eu estou sofrendo, mas o que eu não posso deixar é que esses questionamentos me levem para longe de Deus. Esse texto aqui, na verdade, nos fala de confiança e de segurança que só Deus pode nos dar. Então, não deixe, não permita que o sofrimento leve você para longe de Deus, que afaste de Deus, porque Deus tem sempre uma saída. Deus vai sempre abrir uma porta para nós. Deus vai sempre mostrar a solução. Deus vai sempre te dar sabedoria para você saber como lidar com essa situação. Em terceiro lugar, para a gente ter que conviver com o sofrimento inevitável e ainda assim continuar com uma espiritualidade saudável, a gente não pode permitir que o sofrimento nos traga embaraço, nos envergonhe. Que a gente tem vergonha. Às vezes a gente tem vergonha dessas coisas. A gente sofre porque a gente é privado de algumas coisas. O sofrimento traz essa percepção, essa ideia de ausência. Por exemplo, a gente perde alguma coisa que não pode voltar para nós. E perder algo que é muito importante pode se tornar uma tragédia. Nós somos tentados a avaliar os outros pelo que os outros ganham e pelo que os outros perdem. Pelo que as pessoas conquistam e pelo que as pessoas não conquistam. Essa é a perspectiva do sofrimento sem uma espiritualidade saudável. Porque o nosso mundo, a nossa sociedade, esse mundo que está aqui, que nós vivemos, é um mundo que identifica as pessoas, avalia as pessoas pelo que as pessoas têm. Pelo cargo que ocupam, pela posição que tem, pela patente, pelo título, pela formação. Nós podemos ser aceitos ou rejeitados, dependendo do que temos. Mas qual é a verdade? Nem todos somos ricos. Nem todos somos pobres. Nem todos somos sãos. Nem todos somos doentes.
Sucesso é relativo. O que é o sucesso? Por exemplo, na vida ministerial, muita gente pensa que sucesso é ter uma mega igreja. 4, 5 cultos no final de semana. Eu acho, na minha concepção pessoal, para mim seria uma tragédia. Porque eu tenho enormes dificuldades de preparar uma mensagem. Eu tenho muitas dificuldades. Pregar a mensagem até que é fácil. Porque a gente tem 30 anos de púlpito, de ministério. É claro que a gente sabe. Mas o que está por trás da nossa mensagem, por trás daquele que prega a mensagem, é o que na verdade importa. Por isso, o difícil não é apenas pregar a mensagem, ser um bom pregador. O desafio é ser bom caráter, ter ética, ser honesto, ser correto. Esse é o desafio. Como pastor, o maior desafio não é pregar, é ser honesto com a minha igreja, ser honesto com as pessoas que confiam em mim, que apoiam o meu ministério, que caminham comigo, ser ético com eles, correto com eles. O resto é relativo. Se a minha igreja é grande, se tem 500 membros, 1000 membros, se eu só estou pregando para 10, o ego diz que eu deveria pregar para 10.000, mas a realidade do meu sucesso diz que eu preciso pregar só para 200, para 100, e eu preciso ser honesto pregando para os 100, como pregaria para os 10.000, e pregando para os 10.000, como pregaria para os 100. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quando nós entendemos a perspectiva de Deus a respeito do sofrimento, da dor, que a gente quer que se ausente de nós, a gente entende que a verdadeira satisfação está no que nós somos, no nosso interior. Vem de Deus, somente Deus. Deus nos conhece, Deus sabe o que nós somos. Não adianta eu me disfarçar, não adianta me apresentar aqui como se fosse pastor da igreja batista. Graças a Deus, Deus vai perdoar, mas ele é pastor batista. É um pastor, o pastor Taki gosta de dizer isso, né? Ó, pastor, eu queria apresentar aqui, esse irmão é presbiteriano, ele diz, Deus vai perdoar. Esse irmão aqui é pastor batista, Deus vai perdoar. Paulo conhece. Então a gente pode viver, eu e você podemos viver com apego. Nós podemos viver com a limitação. Eu e você só não podemos viver sem Deus. Você pode viver sem sua esposa. Você não foi casado a vida inteira, você não nasceu casado. Você pode viver sem seu marido, você pode viver sem casa. Eu me lembro, quando eu andava de ônibus, alguns anos atrás, eu falei, é uma maravilha. Não era não. Eu estou sendo honesto com vocês. Ainda hoje é uma maravilha. Às vezes eu venho de frente da faculdade, saio da faculdade, eu fico lá no telefone. Não, onde é que você está? Pai, não me pergunta. Eu estou numa topique lotada. Aí esses dias agora ela disse assim para mim, pai, estou livre da topique. Eu digo, por quê? Não, porque agora não é mais topique, é ônibus. Aí um dia eu liguei para ela e ninguém atendia. E eu liguei de novo e ninguém atendia. Liguei de novo e ninguém atendia. Eu fiquei preocupado. E depois ela mandou, ela viu a ligação, mas me mandou, né? Pai, o senhor ligou para mim. Ninguém, filho, eu estou preocupado. Onde é que você está? Estou dentro do ônibus. E o que aconteceu? Eu desmaiei, pai. O ônibus estava cheio. E ela estava em pé, e como nós temos muita gente gentil em Fortaleza, ninguém segurou a bolsa dela, ninguém segurou os livros dela, ninguém cedeu o lugar para ela, porque ela é apenas uma jovem de 22 anos. Mas sabe o que aconteceu? Ela passou. Ela disse assim, papai, eu vou te contar, tu promete não rir? Eu disse, prometo. É que eu acordei com a mulher dizendo assim, minha filha, bote um bombonzinho na boca.
merece. Ninguém merece. Eu falei, vou mandar você tirar a sua carta de motorista. Ela está tirando a carta. Ela disse assim, coitado, sofrendo, né? Disse, papai, e depois que eu tirar a minha carta? Eu disse, aí é outra história. Nós ainda não chegamos nessa parte do projeto. Vamos deixar mais para frente. Mas a gente pode ter tudo e não ter nada e apresentar uma espiritualidade saudável. Na abundância ou na falta, a bênção de Deus é consistente na minha e na sua vida. Paulo diz assim, sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu sei, eu continuo mantendo uma vida espiritual saudável, na abundância ou na falta, porque o que faz a minha espiritualidade é a minha vida com Deus. E em último lugar, a última orientação é quando a gente não permite que o sofrimento roube de nós a esperança, arranque de nós a esperança. Versículo 12 diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqui está um resumo de tudo que a gente viu hoje à noite. Nosso sofrimento não tem que resultar, não precisa se transformar num mundo de lástima, de desesperança, de infelicidade, porque o sofrimento faz parte da nossa construção. Todo sofrimento tem um fim, todos. Quem aqui já passou por uma situação que disse assim, não, agora eu me acabo, não, agora vai tudo pro beleléu, agora está tudo acabado, não tem mais jeito. Quem aqui já viveu uma situação assim? Eu de vez em quando digo isso, não, agora já foi, agora é. Acabou tudo, acabou o ministério, acabou tudo. Pois é, estou aqui hoje à noite pregando. Todo sofrimento é efêmero, é passageiro, ele é inevitável. Sofrimento é inevitável, mas ele não dura para sempre. Não dura, ainda que seja inevitável. A nossa esperança, portanto, a nossa espiritualidade, portanto, não pode estar nessas coisas que a gente vê. A nossa esperança está que mesmo que a gente não consiga enxergar, a nossa esperança está que um dia nós estaremos eternamente com o Senhor. E esse estar eternamente com o Senhor começa agora. A nossa jornada é agora, com uma espiritualidade saudável diante do sofrimento inevitável pelo qual todos nós passamos. Portanto, hoje à noite, quer você seja rico ou pobre, saudável ou esteja com uma doença incurável, envolvido numa atmosfera familiar de muito amor e de paz, ou vivendo uma vida solitária ou uma tragédia, a verdade é que Deus quer o melhor para a nossa vida. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua existência. E o melhor vai vir quando o sofrimento sair de cena. Vai durar só um pouquinho. É só um tempinho esse sofrimento, essa dor, essa angústia. Ela vai passar. E vai chegar o dia da celebração, vai chegar o dia da alegria, vai chegar o dia do renovo, vai chegar o dia da alegria. Em que você vai dizer, eu venci mais um, eu superei mais um. Porque Deus é ativo. Deus está presente nessa igreja, Deus está presente na sua vida. E Ele é a nossa fonte. Ele é o nosso recurso sobrenatural e inesgotável para que a sua espiritualidade continue saudável, mesmo diante do sofrimento inevitável. Fique de pé nesse instante na presença do Senhor.